Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você conectado com a gente através das redes sociais da TV. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de estar junto com a gente, levando para mais pessoas ainda esse programa de hoje, porque o assunto hoje nós iniciamos aqui falando a respeito de Itapetininga. Então, vamos falar sobre urbanismo e sustentabilidade, quais são os maiores desafios aqui na nossa cidade, com uma figura muito conhecida aqui da nossa cidade, que eu tenho o prazer de trazer aqui no Telescópio, que é o René Matos, arquiteto aqui de Itapetininga. René, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Tudo bem, Guto. Muito obrigado pelo convite. Prazer falar com todos, amigos da TVI, sobre um tema que é bastante interessante para a população em geral. Muito bem, René, primeiro explica pra gente aqui, primeiro um olhar assim da sua vida pessoal, né, vamos dizer assim, dessa escolha pela arquitetura, pela essa escolha vamos dizer assim, por olhar para as coisas, por urbanismo e também esse estudo agora com a sustentabilidade. Em que momento tudo isso foi se entrelaçando na sua vida, né, toda essa questão de tanto olhar pela beleza, tanto olhar pelas formas também, né, de projetar, mas também olhar pela sustentabilidade, por aquilo que é necessário se fazer para a sociedade? Bom, eu iniciei desde cedo, desde criança, 4, 5 anos de idade, eu tinha vontade de ser arquiteto, talvez por influência do Niemeyer na época, e achei sempre muito bonito e continuei pensando assim e segui até me formar na FAUSP como arquiteto. A faculdade hoje para os arquitetos já é um curso de arquitetura e urbanismo, né? Pensando não apenas nas edificações e construções de prédios, mas pensando na cidade, por isso a palavra urbanismo, que é um estudo, uma ciência, né, que pensa na cidade, através de programas, de metodologias, de ações, planejamentos urbanos e principalmente as ações dos governos e do cidadão sobre a cidade. Para quê? Para que ela possa ser cada vez melhor e possível, né, da vida humana seja possível nas cidades, nos relacionamentos humanos, em todos os aspectos, né? Então, o urbanismo é bastante importante, ele é presente, na verdade, como estudo e como técnicas em todo o mundo, em todas as cidades. Alguns lugares são muito mais avançados, outros menos, mas sempre o ser humano, os governantes estão pensando em ações para melhoria das cidades, né? Isso é muito importante, você trouxe aqui pra gente, né, essa questão do urbanismo, porque assim, muitas vezes as pessoas elas ficam um pouco com aquele negócio da cabeça, assim, que as cidades em si elas vão se desenvolvendo naturalmente, é a vontade das pessoas, a vontade de tal prefeito que vai fazendo, mas é necessário se pensar, né, se ter um plano por trás, se ter uma ideia, se ter um norte, né, alguns princípios ali que vão ordenando tudo isso, e com isso você vê assim que as cidades que tomam isso verdadeiramente, que implementam mesmo um plano de ação ali real de urbanismo, eles acabam trazendo mais qualidade de vida para as pessoas? Então, no Brasil, já há muitos anos, existe lei, né? Lei nível federal e que vai para todas as cidades, que elas são obrigadas a desenvolver um plano diretor, que é um norte, na verdade é um plano, como se diz, mas que deve ser seguido pelos governantes e mesmo não apenas por aquele que edita esse plano, mas pelos que vêm pela frente, né? E que pode ser modificado, melhorado, e a lei faz com que as cidades tenham seus planos. Muitas vezes eles não são seguidos, são meio deixados de lado, outras cidades seguem muito bem e aplicam, mas essa preocupação é existente e é importante, porque nós temos diversos problemas numa cidade, né? Desde locomoção, problemas viários, problemas de barulho, problemas de infraestrutura em bairros, né? Por exemplo, às vezes é lançado um condomínio numa parte da cidade e daí você não tem lá por perto uma infraestrutura de escola, de creche, de posto de saúde, né? E tudo isso normalmente já faz parte de um plano diretor. Quando não é executado da melhor forma, às vezes é por falta de recursos ou problemas de administração e tudo mais, mas a preocupação de todo mundo e dos governos é que haja esse planejamento e que hajam ações nesse sentido, porque sem isso a vida fica muito complicada nas cidades. As cidades já são complicadas porque é
conglomerado de seres humanos vivendo juntos, o que já não é fácil, né? Viver em comunidade, porque você tem que respeitar leis para que possam ter regras e você conseguir conviver. Então, os planos diretores vão nesse sentido de procurar organizar as cidades, né? E isso existe, por exemplo, em Itapetininga, existe há muitos anos já, não sei, coisa de 30 anos atrás, existem planos diretores, foram renovados, foram feitos novos, hoje tem um em vigência, né? Uhum. E ali ele já determina diretrizes de, por exemplo, onde pode você abrir determinados pontos comerciais ou industriais, ele determina essas zonas, zona residencial, tipo tal ou qual, por exemplo, numa zona residencial também precisa de um certo comércio, de apoio. Então, no plano diretor, tudo isso já foi estudado, isso existe compilado, né, em forma de lei, está à disposição de todo mundo. Hoje em dia, pela internet, você entra no site da Prefeitura Municipal e pega lá o plano diretor e baixa no seu computador, você pode ler, pode ter lá, e vai lá, tá. Nós tivemos uma queda aqui. Tudo isso. Oi, voltou o sinal aqui, Renê. Perdão, acho que a gente perdeu o finalzinho que você estava trazendo aqui pra gente, que você falou, né, que dá para se acessar então o site da prefeitura, se ter o plano diretor aqui de Itapetininga. Se eu não me engano, esse plano diretor ele foi atualizado na última gestão, na gestão agora do ex-prefeito Luiz de Fiore, né? Seria isso? Sim, exatamente. Ele que fez esse novo plano, procurou fazer bem feito, né? Foram feitos vários estudos, então, e é o que está em vigência e, né, que, como se disse, pode ser aplicado e até melhorado, né? Então, o urbanismo é isso, trata-se de todas as possibilidades que existem para você conseguir desenvolver melhor a cidade, melhorar a cidade. Então, por exemplo, vamos pensar assim, zona central da cidade. Tem comércio, né? Tem, no nosso caso, nós temos feira, nós temos trânsito, carros, pessoas, tem o barulho da zona. Então tem todas essas coisas que podem ser melhoradas através de legislação, através de equipamentos, através de projetos. Você pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com praças, com áreas para fazer caminhadas, exercícios. Você pode melhorar a parte do comércio através de calçadas que sejam boas de caminhar, de uma iluminação boa à noite. Então, tem inúmeros aspectos que você pode melhorar a condição da cidade através da aplicação do urbanismo, né? E por meio de um plano diretor. Muito bem, né? Nós temos alguns recados aqui do pessoal que está participando com a gente através do facebook.com. Temos a Mislaine Teixeira que mandou aqui o boa tarde. A Júlia Moraes também mandou muitas palmas aqui. O pessoal que está participando com a gente. Você que está ligado aqui, pode mandar o seu recado também. É só entrar no facebook.com/TV Itapê. E Renê, trazendo aqui, justamente, nós tivemos, né, no último dia 5 agora desse mês, na semana passada, Itapetininga fazendo 250 anos. E isso traz também, vamos dizer assim, uma concepção, um projeto de cidade, principalmente na nossa área central ali, muito diferente dos padrões, vamos dizer assim, talvez que se tenha hoje em dia, né? Que se fala, hoje não se faz mais ruas com aquele tamanho, com aquela metragem, daquela forma e tudo, né? E isso também, vamos dizer assim, às vezes acaba trazendo alguns problemas. Nós tivemos aqui algumas entrevistas, principalmente na área de acessibilidade, com deficientes físicos aqui da cidade, que eles falam que é um local tanto para cadeirantes, quanto para pessoas com deficiência visual, tudo muito difícil de se locomover, muito difícil de se ter. Isso é possível se pensar também através do urbanismo, em algumas saídas e algumas formas ali de facilitar, de adaptar tudo para que todas as pessoas possam ter utilizar, né, aquelas vias? Isso é possível e é necessário, porque muitas pessoas com deficiências físicas que em épocas passadas talvez não saíssem tanto de casa e não se aventuravam a andar pelas ruas, uma série de motivos, mas hoje em dia, cada vez mais, elas estão presentes na cidade e participando, né? Tem pessoas com deficiência que dirigem carro, então elas pode ir para o comércio, pode ir para um shopping de carro e sair de lá, monta a sua cadeira de rodas e sai andando. Então ela precisa de ter essa chamada acessibilidade específica para elas, né? Uhum. E as leis
todas no Brasil todo hoje, já já existem e foram feitas até com prazos para se cumprir, para atender essa acessibilidade. Então, a gente percebe que, em grande parte hoje do comércio, mesmo nas cidades, já foi feito muita coisa a respeito. É difícil você implantar na cidade toda, em todas as cidades do país, porque isso gera custos muito altos, né? E também tem uma questão de consciência do próprio cidadão, quando monta seu negócio, em proporcionar o acesso, facilidades, até dentro do seu estabelecimento, que seriam os sanitários especiais, né? Então, e não só sanitários, mesas, cadeiras, balcão para atendimento, tem uma série de coisas que deveriam ser já pensadas, ou que em alguns casos são pensadas para o portador de necessidades especiais, como se chama hoje, não mais o deficiente, porque o portador de necessidades especiais não é apenas um cadeirante, é uma série de pessoas, sujeito que está temporariamente utilizando quebrou a perna lá e está usando uma bengala ou uma, como é que chama? Aquele outro aparelho lá, esqueci o nome, mas são situações em que as pessoas estão naquele momento, ou elas já são portadoras para sempre de alguma limitação, que precisam de cuidados especiais. Então, a lei já fala sobre isso, a prefeitura fiscaliza, e isso está evoluindo, entendeu? Tem muitas dificuldades ainda, como em tudo, né? Mas o caminho é esse, e se você pegar a Itapetininga de hoje para 20 ou 30 anos atrás, a diferença é muito grande. Quer dizer, desde aquelas rampas das ruas, para o cadeirante conseguir sair da rua, atravessar a rua e subir numa calçada, os banheiros, né, especiais, as calçadas já que não são escorregadias e que têm uma declividade adequada, isso já evoluiu muito, mas ainda falta bastante também. Então, seja governantes, prefeitos, mesmo vereadores, podem e devem trabalhar bastante nesse sentido, né? Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e naquela época, já quase 50 anos atrás, eles já tinham essa preocupação, já tinham implantado essas coisas todas, né? Essas coisas todas, eu digo, acessibilidade, e eles utilizavam muito. Eu ia, no caso do shopping, que a gente gosta de passear e tal, eu ficava bobo de ver o número de cadeirantes que estavam circulando por ali, que aqui eu nem via. Naquela época também nem shopping tinha aqui, mas hoje a gente já vê pela cidade um número expressivo de pessoas portadores dessas necessidades especiais utilizando a cidade. Então nós temos que pensar neles também, né? Incluí-los, né? Muito importante mesmo. E falando a respeito da sustentabilidade, que é uma palavra, vamos dizer assim, que cada vez mais atual, cada vez mais presente em qualquer plano, principalmente quando se fala então das cidades, quando se fala, vamos dizer assim, do dia a dia, né, nos planos futuros, os planos a médio e longo prazo aqui das cidades. Como você avalia essa situação em Itapetininga? Quais são os principais desafios que você vê, assim, René, para a questão da sustentabilidade aqui? Bom, a sustentabilidade, como fala a própria palavra, é uma maneira de nós sermos sustentáveis, ou quase autossustentáveis, mas sustentáveis, ou seja, conseguir viver em equilíbrio com a natureza e não destruindo a natureza. A tendência nossa, como humanos, através da nossa vida como ela é hoje em dia, principalmente em cidades, ela gera muita destruição. Nós destruímos a natureza para fazer produtos para consumo, depois nós descartamos, jogamos fora esses produtos que vão para o lixo, e aí nós temos que dar um descarte nesse lixo, que tem muitas formas de fazê-lo, mas outras vezes de forma errada, né, que acontece com muitas cidades, inclusive com Itapetininga, que até hoje não conseguiu resolver esse problema. E então a gente acaba destruindo a natureza, contaminando o solo, e causando uma série de problemas. Então a sustentabilidade ela é importantíssima, da gente tentar alcançar isso para poder viver em paz e viver mais, e viver com qualidade. A gente sabe hoje o problema, por exemplo, do lixo que eu citei, no mundo todo, é um problema muito grave, difícil de se resolver. Tem países que colocam o lixo no navio e mandam para outros lugares, né?
porque nem tem onde colocar. No nosso caso, existe o famoso aterro sanitário, que é uma fórmula de você dar fim ao lixo, que é basicamente um local com uma capacidade muito grande, onde se coloca o lixo e depois você cobre com terra e faz um controle disso. É uma área que não tem trânsito de ninguém, é específica para isso, e o lixo vai se decompondo de uma forma científica ali que ele não vai contaminar o solo. Nós ainda não temos esse aterro sanitário, esse é um desafio para os próximos gestores, né? Eles conseguem resolver, porque também é uma coisa de custo alto, é difícil a CETESB aprovar uma área para isso. Eu lembro que o Di Fiore tentou várias vezes, tive presente na Câmara Municipal, discutindo sobre o assunto, e não se chegou a um consenso. A CETESB não aprovava uma área aqui, ele escolhia outra, também não aprovava. Eu lembro que ele quase que perdeu a cabeça e falou: pessoal, então vocês me deem uma área que eu faço o aterro lá. Mas a CETESB falou: não, isso não é a nossa obrigação, você tem que apresentar para ver se a gente aprova ou não. Nossa. Bom, isso é um dos pontos muito importantes na sustentabilidade, mas tem outros, né? Tem vários outros que seriam, por exemplo, geração de energia. Uma cidade consome energia para tudo, para nós vivermos, para as indústrias que existem no local, comércio e tudo mais. Quanto mais energia você consome, mais tem que gerar energia que sai da natureza. E tem que ter, essa geração custa caro para o país, muito demorada de se implantar, né? E daí, uma das metas é você diminuir o consumo de energia, né, o consumo de energia. E como você faz isso? Com eficiência em aparelhos. Teve uma época que as pessoas foram convidadas, o governo, acho que convidou as pessoas a trocarem suas geladeiras pelos padrões novos, porque geladeira é uma coisa que consome bastante energia, que fica ligada o dia todo na casa. E as geladeiras modernas, elas gelam tão bem ou melhor que as antigas e consomem muito menos energia. Os aparelhos de ar-condicionado também. A iluminação evoluiu bastante nesse sentido. Hoje todo mundo fala em LED, né? E exatamente, hoje a iluminação, inclusive pública, em muitas cidades, ou integral ou parcial em LED. Nas nossas casas nós já estamos usando as lâmpadas de LED, que é um consumo muito baixo comparadas às antigas. E é muito bom isso. E é bom para o nosso bolso e é bom principalmente para a cidade e para o país. Né? Ter que construir uma hidrelétrica, por exemplo, que é uma solução muito boa do Brasil, é bacana, mas consome milhões e consome 5 anos, 10 anos para você montar uma energia, uma geradora dessa, né? Então, essas soluções são muito importantes na cidade, que é a economia de energia. Então, o que um governo aí, um gestor pode fazer é estudar as formas que existem para você conseguir diminuir o consumo da cidade. Assim como na casa da gente, a gente hoje se preocupa para não pagar conta alta de água, de luz, você se preocupa em consumir menos através das lâmpadas, através de aparelhos dentro de casa que são mais eficientes, ou até de usos mais inteligentes, ou também não ficar no banho tanto tempo, aquelas coisas todas que consomem muita energia. A gente faz isso para conseguir economizar. E a cidade também precisa economizar nesse sentido, todo mundo, e o Estado, e o país. Isso dá um reflexo grande que lá na ponta tem tudo a ver com a sustentabilidade, que nós vamos precisar tirar menos da natureza para nos servir. E mesmo que a gente tenha e vai continuar tirando da natureza, temos que encontrar maneiras isso como um todo, né, maneiras de ser mais eficientes e conseguir dar um retorno, entendeu? Porque os meios, né, todos naturais, eles vão se esgotando. Se a gente só vai lá e tira e não repõe ou não cuida, ele vai se esgotando. Então, assim como a gente faz na agricultura, que você planta, colhe, depois planta novamente, colhe, né, esse ciclo, nós temos que pensar nesse ciclo também com energia, né, ou até utilizar energias que a gente fala renováveis, que causam menos destruição, menos impacto no planeta. E tudo isso a cidade pode fazer.
Assim como as pessoas nas suas casas, quantas pessoas hoje não utilizam energia solar para esquentar água lá na sua caixa d'água? Outros estão utilizando o que está entrando no mercado aí muito bem, que é a energia solar através das placas fotovoltaicas que acumulam a energia em baterias e você usa dentro de casa. Você não fica pagando para a companhia e nem fica usando recursos naturais. Está usando naturais, mas por você mesmo. Você se torna autossustentável. Então já existem casas hoje, residências, que são autossustentáveis. Ela cuida até do lixo, né? Que tem uma solução que vem do Japão, pelo menos que eu conheci, que o Jorge Saito, que era da Sabesp, trouxe isso do Japão na época, seriam os biodigestores. Você coloca o lixo nesses biodigestores e por um processo natural de bactérias elas vão comendo o lixo e fica tudo, volta ao natural, geram gases não ofensivos, né? E que então você tem um processo que você elimina, você não precisa do esgoto da rua. Imagina uma instalação que existe hoje em dia na cidade toda, tubulações passando por baixo da terra com esgoto. E se cada casa tivesse um biodigestor, não precisaríamos desse esgoto. Nossa. Então é uma coisa que já existe, é uma solução que tem, não sei quantos anos aí, 50, 60 anos, mas ela ainda não foi implantada. Então, pouco a pouco, isso é um caminho, né, que não depende também só daquela história, depende do prefeito, ou do vereador, ou do governador, poder público. Não, isso depende de nós, entendeu? Você pode, eu, qualquer pessoa pode, na sua casa, ir implantando sistemas de energia que você utiliza, né, não só de energia, como eu falei sobre o esgoto, né? Você devolver para a terra, você já trata o esgoto, quer dizer, só vai devolver a parte líquida que vai para a água, vai para o solo sem prejudicar o solo. Então, o cidadão também pode e deve ir pensando em ele participar da comunidade, da cidade, e não ficar só esperando tudo do governo e criticando e tudo mais. Então, a sustentabilidade trata disso, de nós termos consciência e ações para que a gente consiga viver de uma forma mais sustentável com o planeta, estragando menos o planeta do que nós vimos fazendo, andamos fazendo por tanto tempo. Muito importante, acho que são temas assim que tem que ficar cada vez mais, vamos dizer assim, mais presentes no nosso dia a dia, assumir essa responsabilidade, né, de olhar com carinho para os recursos naturais, olhar com carinho também para a nossa cidade, ver aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos mudar, né, e de certa forma, vamos dizer assim, nos unir, porque se cada um for fazendo aí um pouco, nós vamos conseguindo realizar muito. Nós temos mais recados aqui, também do pessoal que está participando com a gente. A Márcia, ela mandou aqui, bom dia Guto e Renê, ótimo arquiteto, mandou aqui. Também a Lara, ela colocou aqui, adorando a entrevista, parabéns ao arquiteto. Então, é muito importante mesmo, nós trazemos esses temas aqui, urbanismo, sustentabilidade, para pensar a nossa cidade. Nós estamos aí prestes a uma eleição, às portas de uma eleição municipal, então muitas vezes se pensa assim, o que o vereador vai fazer pela cidade, o que o prefeito vai fazer? De fato, eles podem fazer muitas coisas, é necessário mesmo escolher muito bem nesse momento, mas o que eu e você, cidadão de Itapetininga, na nossa casa, no nosso bairro, nós podemos mudar, nós podemos realizar, nós podemos transformar um pouco, às vezes, fazer escolhas melhores, escolhas que agridam menos, escolhas que façam, vamos dizer assim, consigam se integrar melhor, não tenham tanto efeitos e tantos problemas para o meio ambiente. Então é muito importante de se olhar. Renê, muito obrigado pela participação aqui com a gente. É sempre uma alegria muito grande poder conversar, vamos dizer assim, sobre esses assuntos aqui, né, com um olhar tão específico aqui de alguém que estuda, que gosta disso para nossa cidade aqui. Se tiver mais alguma informação que você acha legal, se quiser também deixar algum recado final aqui, fica aberta a câmera do telescópio para você. Muito obrigado, Guto, pelo convite, pela participação, mais uma vez na TVI. Nós estivemos outras vezes no telescópio, é sempre agradável. Agora, nesse formato à distância, mas que não muda muito. A gente sente a mesma emoção aí de poder conversar com vocês e com os telespectadores da TVI, que é um pessoal fiel que está sempre acompanhando o telescópio e as outras programações. Meu recado seria que nós consigamos escolher bem os nossos próximos governantes, no caso da Itapetininga,
os prefeitos e vereadores, o prefeito, a prefeita e vereadores, né? E que a gente possa ter uma continuidade na cidade nesse sentido, nesses aspectos, para que a gente consiga chegar ao que a gente quer, né? Todos os itapetininganos querem uma cidade bonita, querem viver bem, querem uma cidade progressista e que dê prazer em viver, né? Então é isso aí. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Nós que agradecemos muito a sua participação aqui com a gente. Então conversou com a gente aqui no Telescópio o arquiteto René Matos.